Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião de oração e, posteriormente, à nossa meditação, vamos então estar orando. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 32, que diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez reunidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito ministre no nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e isso para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. Amém. Então vamos meditar nesse versículo que lemos e posteriormente vamos orar. Então, nessas palavras, Jesus faz referência à cruz, mas também, evidentemente, à ressurreição e à sua ascensão. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo estão ligados à sua gloriosa exaltação e à atração dos pecadores para si. Porém, a cruz é o evento central do Evangelho, como temos aprendido, e a força magnetizadora do cristianismo. A morte de Jesus Cristo na cruz, em toda a sua magnitude de significado, é revelada pelo poder do Espírito Santo aos corações de todos os seres humanos e atrai o mundo inteiro. Nenhuma classe, estado social, raça, nacionalidade, sexo ou faixa etária é excluída da sua atração, como nós temos aprendido. Na cruz encontramos a justiça de Deus sendo consolidada por meio do julgamento do pecado. Vemos o amor e a misericórdia de Deus por meio do perdão aos pecadores e o poder transformador de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus traz a salvação para aqueles que acreditam e julgamento para aqueles que se recusam a acreditar. Na sabedoria e santidade de Deus, a cruz abre o único caminho aos pecadores para o Pai, como nas próprias palavras de Jesus lá em João capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Na cruz, Jesus nos liberta das correntes do pecado e assim, pela elevação de Jesus na cruz, fomos atraídos a Ele. E também relembrando lá em João capítulo 3, versículos 14 ao 17, que diz: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então a serpente de bronze levantada num deserto, como já meditamos algumas vezes, tornou-se um tipo, ou seja, um símbolo profético da crucificação de Jesus Cristo. Assim como a serpente no cajado de Moisés foi levantada para oferecer libertação e cura, Jesus também seria levantado em uma cruz para oferecer a vida eterna a todos aqueles que creem. A serpente foi levantada em um poste para que todo Israel pudesse vê-lo e ser curado, assim como Jesus foi levantado na cruz para que todos pudessem também vê-lo e assim, atraídos por ele, fossem salvos. Então, a nossa meditação desta noite, uma vez atraídos, somos exortados a permanecermos em Jesus, e isso num relacionamento contínuo, sincero, íntimo e de confiança,
conectando a ele como um ramo à videira. Como já meditamos por diversas vezes, mas é sempre bom relemos para não esquecermos e principalmente praticarmos esse ensinamento. Em João capítulo 15, versículos 1 ao 11, que diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido ao mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. E assim, frutificando, teremos segurança e a paz que só o Senhor Jesus pode nos conceder, isso mesmo nas dificuldades, ou seja, em qualquer situação. A nossa obediência e entrega de todo o nosso ser a Jesus nos transforma e nos capacita a servi-lo em todo o tempo, proporcionando direção e uma certeza da vida eterna. Então, permanecer nas mãos de Jesus nos concede, primeiro, um relacionamento necessário e contínuo. Assim como um ramo não produz frutos sozinho, permanecer em Jesus é a única forma de frutificar, evidentemente, espiritualmente. Outra coisa, confiança no controle total de Jesus. Entregar tudo nas mãos de Jesus é reconhecer a sua soberania. E isso traz paz e a certeza de que Ele nos guia em cada detalhe da nossa vida, mesmo, repetindo, mesmo nas adversidades. Também nos traz segurança e graça. Em Jesus sempre andaremos em segurança, e isso graças à sua misericórdia e o seu amor. Sempre nos encontraremos debaixo da sua proteção e o seu cuidado eterno. Também seremos transformados dia após dia, conforme os propósitos de Deus. Viver neste posicionamento gera transformação de vida, dando-nos um propósito e esperança, quando, em obediência aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, e isso em amor e gratidão no nosso coração. Dessa forma, assim daremos frutos, pois nas mãos de Jesus o pouco se torna muito, assim como os 5 pães e 2 peixinhos foram multiplicados e alimentou a milhares. Mas permanecer em Jesus é uma decisão diária, em lealdade e compromisso, indo além de estar apenas por perto, mas sim permanecer firmes e inabaláveis. Mas vamos meditar um pouquinho mais sobre ser atraído por Jesus Cristo, usando o conceito do magnetismo, ou seja, do ímã, que é muito conhecido e usado em diversas atividades e instrumentos. Então, pensando nisso, existem 2 tipos de ímãs.
o ímã permanente e o eletroímã. O ímã permanente, como o próprio nome sugere, sua ação magnética é permanente. Sua ação de atração e conexão é por todo o tempo. Quanto aos eletroímãs, são ímãs temporários, que geram um campo magnético intenso apenas quando uma corrente elétrica passa por uma bobina que é constituída de um fio condutor enrolado em um núcleo ferromagnético, geralmente o ferro doce. Diferente dos ímãs permanentes, podem ser sua força controlada e ser ligados ou desligados instantaneamente, sendo cruciais em guindaste de sucata, motores, companhias de automação industrial e assim por diante. Mas por que estou citando essa ilustração? Então, pensando nisso, eu perguntaria como é a nossa resposta à atração do Senhor Jesus, uma vez que fomos atraídos por Ele. Como é a nossa atração? Como é a nossa resposta? Que, como meditamos nos versículos que lemos, o Senhor tem nos atraído mediante a sua misericórdia e amor. Isso é um fato que é verdadeiro, é um fato intenso. Ele é permanente e invariável, ou seja, em todo tempo e em todo lugar, para todo sempre. Mas o que pode variar então? É a nossa conexão a essa atração. E a pergunta que fica é: uma conexão que nós temos é uma conexão permanente ou temporária? É uma conexão que não pode ser cortada ou interrompida, ou é uma conexão que é determinada segundo as nossas conjecturas, as nossas ações, os nossos temores, nossas dúvidas, até mesmo nossas negligências ou qualquer outro fator? Qual é a nossa conexão, eterna ou temporária? Alguns versículos sobre permanecer conectados em Jesus. Vamos ler. A primeira carta de João, capítulo 3,16, diz assim: E sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Também, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 24 e 25, diz: Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouviste. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai, e na promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. Então não é só as coisas novas, mas tudo o que já foi ensinado, devemos permanecer neles. Tudo que foi ensinado é para o nosso bem e deve ser praticado em toda a sua extensão. Também lemos na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 21 ao 24, que ele diz: Amados, se o coração não vos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, se seu mandamento é este, que creamos no nome de Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Vamos ler também João, capítulo 53 ao 57, que diz:
Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Esses versículos são bastante conhecidos por nós, porém precisamos sempre nos ater a eles. Não basta ficar lá na memória, no passado, nós temos que relê-los, meditar e nos ater, conforme eu disse, a todos eles, numa conexão permanente com o Senhor Jesus, e assim é necessário, primeiro, obediência completa e restrita aos ensinamentos e mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Ser guiado em todo o tempo pelo Espírito Santo, quer seja nas nossas ações, nas nossas palavras e até mesmo nos nossos pensamentos. Também ter uma vida de oração, ou seja, cultivar uma intimidade e diálogo constante com o Senhor. Praticar o amor sacrificial, assim como Jesus amou, nós temos que amar, mostrar o nosso amor com gestos, com palavras, com ações. Enfim, precisamos mostrar o amor com que Jesus nos amou. E também produzir frutos que glorifiquem a Deus, como amor, alegria, a paz e os demais frutos do Espírito Santo que gratuitamente o Senhor nos concede. Amém? Então, resumindo, vamos ler lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 25, que ele diz: por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígios de maldade, recebei de boa vontade a palavra que vos foi implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sedes praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante, zeloso, será abençoado no que fizer. Então, os pontos-chave desses versículos que lemos é praticar a palavra, ou seja, evitar o auto-engano, uma ação concreta e constante, ou seja, meditando na palavra de Deus em todo o tempo. Ser praticante da palavra é uma chamada para obedecer a Deus, demonstrando amor, demonstrando reverência, submissão e obediência ao Senhor Jesus Cristo, ao invés de apenas acumular conhecimento teórico. Amém? Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Eu sei que temos ouvido, temos sido exaustivamente exortados nesse sentido, meditar e guardar a palavra de Deus. Mas nós precisamos tornar isso uma realidade. Não um conhecimento teórico, mas uma realidade em nossas vidas. Amém? Sendo assim, eu convido a todos a orarem por si mesmos e também por uma igreja, a nossa igreja e a igreja do Senhor Jesus Cristo, que realmente foi atraída por Jesus e nele permaneça em todo o tempo e em todo lugar. Amém? Vamos orar nesse sentido, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor nosso Deus e Pai. Vamos orar.